Neste vídeo vou mostrar quais são aquelas que, em meu entender, são as principais preferências e configurações que nós devemos ter em conta antes de começarmos a criar as nossas cenas no cinema 4D. Existe um vastíssimo número de preferências e alterações que nós podemos configurar para utilizarmos o cinema 4D de acordo com as nossas expectativas. Neste caso concreto, não vamos estar a explorar em detalhe cada uma destas preferências, vou apenas referir algumas que são, em meu entender, absolutamente fundamentais para termos um trabalho mais fluido. Para alterarmos as preferências de utilização da aplicação, poderemos ir aqui a Edit e selecionar a opção Preferences. Estas preferências vão ser as preferências que permitem alterar dados relacionados com a generalidade da aplicação. Vou chamar a atenção aqui para o caso do interface. No caso do interface, nós temos aqui a língua, que nós poderíamos alterar se existissem mais línguas diferentes para esta aplicação. Não existem. No caso concreto aqui do shim, é o seu aspecto visual, aquilo que vulgarmente se designa pela sua própria skin. E de uma forma genérica, temos apenas dois modos. O dark, que é este aspecto que tem aqui, mais acinzentado, mas para quem gostar de uma aplicação com tons mais claros, bastará selecionar Light e automaticamente a aplicação fica com um aspecto mais claro. Eu, pessoalmente, gosto do aspecto Dark, que é aquele que vem por defeito. Não vou aqui aconselhar muito a alterarem o tipo de letra, etc., porque isso poderá provocar aqui alterações que tornarão a aplicação um pouco menos legível. Depois temos aqui também na navegação, já vimos aqui que podemos alterar por defeito como é que a nossa câmara de navegação nos viewports funciona, poderemos alterá-la aqui, neste caso está selecionada para Object, é aquilo que nós pretendemos, se estiver selecionada para cursor, deverão alterar aqui para Object e isto vai ser apresentado em todas as views, ok? Vamos ter também aqui depois nas Unities, ok? As Unities são as unidades de medida da nossa cena e por defeito o que interessa alterar aqui ou reconfigurar é aqui o Unity Display. Muitas vezes quando estivermos a criar aqui objetos, como é o caso deste cubo que aqui está, as unidades que nos vão aparecer vão estar definidas numa determinada escala. Ora, se nós utilizarmos aqui uma escala para a qual não estamos habituados, o que vai acontecer é que vamos eventualmente querer construir um modelo à escala real e se não utilizarmos uma medida que conhecemos, ou uma unidade métrica que conhecemos, vamos ter aqui alguns problemas. Temos aqui o caso de centímetros, temos em quilómetros, temos em metros, temos em milímetros inclusive, é assim que eu altero aqui. Reparem o que é que aconteceu aqui nestas dimensões, elas foram automaticamente alteradas para milímetros. E não há qualquer espécie de problema começar um projeto com uma determinada unidade e depois alterar a meio. Automaticamente o sistema encarrega-se de fazer as respectivas correções. Eu vou voltar a colocar em centímetros. Sempre que quisermos que as preferências sejam alteradas e fiquem gravadas, não é necessário clicar em mais lado nenhum, bastará fechar aqui o quadro das preferências e vamos ter então as preferências ativas neste caso. Existe um segundo conjunto de opções que tem a ver com o próprio projeto em si. Sempre que nós criamos um novo projeto, e neste caso eu tomei a iniciativa de adicionar aqui um cubo, o que vai acontecer é o seguinte: nós temos, para além das preferências genéricas da aplicação, temos o Project Settings. E se clicarmos em Project Settings, o que vai acontecer é que vão aparecer aqui no painel dos atributos as propriedades deste projeto. Eu vou arrastar aqui um pouquinho para cima para arranjar um pouquinho mais de espaço para podermos ver aqui as nossas preferências por completo. É óbvio que não vou estar agora a explorar a esmagadora maioria destas preferências, vou apenas chamar a atenção por 2 ou 3 pormenores. Há aqui alguns pormenores relacionados com animação, que a seu tempo nós depois vamos aqui mexer. Neste caso concreto, neste espaço nós temos aqui a identificação de qual é o comprimento da animação que estamos a fazer. E por defeito ele coloca esta animação em 90 frames, ok? Como podem ver aqui no timeline tem frames até 90, ok? Ora, neste caso concreto eu poderia depois alterar aqui, para o caso concreto deste meu projeto, quantas frames é que eu queria, isto é, alongar ou encurtar o espaço de animação. Não é isso que vamos fazer neste momento. Temos aqui a escala do projeto em centímetros, ok? Temos depois aqui um aspecto que pode ser interessante, que é, por defeito, qual é a cor que é atribuída aos novos objetos que são colocados no nosso viewport. Se eu quiser alterar a cor, bastarei fazer o seguinte: posso fazer aqui um clique
e escolher uma cor diferente. Eu já vou depois falar aqui sobre este painel das cores e reparem o que é que vai acontecer se eu escolher aqui, por exemplo, um tom verde e fizer OK, automaticamente o objeto que estiver aqui lançado e que não tenha texturas, que não tenha um material claramente atribuído, vai ficar com esse aspecto. Vamos aqui regressar ao aspecto normal. Ora, para isso, o que é que nós temos que fazer? Podemos fazer novamente aqui o View, ou melhor, peço desculpa, aqui o Edit Project Settings e vamos alterar aqui a cor, ok? Ou poderemos aqui também selecionar aqui, neste caso, o Configure Modes, ok? Não, aqui terá que ser mesmo diretamente, eu estava aqui a fazer alguma confusão apenas com um outro conjunto de opções que a seu tempo nós vamos ver, que diz respeito ao Viewport, ok? Neste caso concreto, o que nós vamos fazer então aqui é alterar para um aspecto mais ou menos semelhante ao que cá estava anteriormente. Ok, cá está então o nosso objeto. E neste caso concreto, com uma cor semelhante àquela que estava por defeito. Sempre que criarmos um novo objeto, o que vai acontecer então é que ele vai assumir então essa tonalidade. Finalmente, e para terminarmos a abordagem básica ao conjunto das preferências, há um outro conjunto de preferências que diz respeito a essa sim, e há bocadinho daí a minha confusão, era as preferências do viewport. Ora, o que acontece genericamente é o seguinte, nós temos aqui a possibilidade de alterar algumas preferências do nosso viewport. E neste caso aqui, neste menu do viewport, vamos aqui a Options e temos aqui ao fundo duas configurações. Configure All e apenas Configure. Ora, o Configure significa configurar apenas para este espaço visível, neste caso o modelo da perspectiva. Se eu alterar para Configure All, vai fazer essas alterações para todos os tipos de painéis, independentemente do modelo de perspectiva que estivermos a utilizar. Eu vou aqui selecionar Configure All, ou então posso clicar Alt-V, ou ainda aqui no Mode, posso selecionar aqui View Settings, ok? Vamos aqui, neste caso concreto, está aqui o Title Perspective, eu vou fazer o seguinte, vou alterar aqui no Options, Configure All, e automaticamente vai mostrar aqui o título Multiple Values, isto é, ele vai fazer as alterações todas para perspectiva, top, right, front. Para esses 4 elementos, pelo menos, todas as alterações que eu aqui fizer vão ter repercussões. Nós iremos voltar algumas vezes a este painel para fazer ligeiras alterações nas preferências, mas por agora vamos aqui falar em apenas algumas que são, em meu entender, importantes. Neste caso concreto, quando nós temos aqui um objeto selecionado, temos aquilo que se designa em termos genéricos o gizmo. O gizmo é este cursor que aqui se encontra e que de facto nos vai permitir, como vamos ter a ocasião de ver em futuros vídeos, movimentar e fazer alterações aos nossos objetos. Ora, é precisamente aqui no Mode View Settings que nós temos a possibilidade de alterar algumas configurações deste gizmo. Nós podemos achar que ele está demasiado grande, demasiado pequeno, etc. E aqui nós podemos fazer essas alterações. Neste caso concreto, nós vamos aqui a View, e temos aqui o Normal Scale, ou melhor, temos aqui, vamos ver aqui, o Axis Scale. E se nós alterarmos aqui estes valores, neste caso reduzir a percentagem, vamos estar a reduzir substancialmente o aspecto do nosso gizmo, ok? Deste nosso cursor de movimentação. O que quer dizer que por defeito ele está a 100%, poderemos ultrapassar esse valor e vamos passar a ter aqui um conjunto de manipuladores muito grande. Eu depois vou explicar já nos vídeos próximos para que serve cada uma destas setas, destes elementos que aqui estão, destas pequenas bolas, etc. No entanto, aqui ficamos logo a saber então que temos a possibilidade de alterar essa configuração. Existe um outro conceito relacionado com a modelação 3D que eu vou apenas aflorar por enquanto, mas que vai ter aqui uma importância muito grande quando nós fizermos aqui as configurações no nosso View Settings. E neste caso concreto é a forma como nós depois podemos interagir com os 3 mais importantes elementos de qualquer objeto em modelação. Nós temos, quando estamos a fazer a modelação em 3D, eu vou clicar aqui nesta tecla e depois eu vou explicar para que é que ela serve, nós temos aqui no nosso objeto a possibilidade de alterar 3 elementos fundamentais. Vou mudar aqui o Display para Ground Shading com Lines, para vermos as linhas, e como podem observar aqui, por exemplo, eu vou apagar aqui o nosso cone, para não estar a estorvar aqui a nossa visibilidade. Eu tenho aqui este meu cubo, ok? Eu cliquei aqui naquela tecla para tornar o cubo editável. Iremos depois aqui explicar o que é que isso significa. Portanto, temos aqui a tecla, inclusive diz Make Editable,
ok? E, portanto, para chegar a esta circunstância, teremos que ter um cubo, e depois do cubo estar aqui mostrado, devemos clicar ali para ele passar para cubo editável. O que vai acontecer é que o cubo originalmente tinha este aspecto aqui em termos de apresentação no painel dos objetos. Eu vou remover, e a partir do momento em que clicamos ali, ele passa a ter esta visibilidade. Esta visibilidade tem aqui os 3 elementos genericamente mais utilizados na modelação. Tem a face. A face é, então, o espaço correspondente a cada uma destas faces, ok? Reparem só, eu estou a clicar e a selecionar cada uma das faces. Tem as arestas, que são as linhas que compõem cada um dos elementos, ok? E temos também os vértices, ok? Quando clicamos nos vértices, vamos ter aqui estes pequenos pontos. Ora, eu apenas quis chamar a atenção, neste momento, para a existência destes elementos pelo seguinte. Quando vamos aqui ao Mode, View Settings, estamos ainda a falar de configurações, nós temos a possibilidade de alterar as dimensões de cada um destes tipos de elementos. No caso das faces, não vamos estar a falar sobre isso, mas no caso das arestas, nós podemos alterar a dimensão das arestas. E neste caso concreto estamos a falar mais precisamente naquela que está selecionada, ok? Eu selecionei esta aresta e ela ficou com esta cor laranja. Ora, reparem o que é que acontece se eu alterar aqui no Select Edge Size. Isto é, o Edge significa aresta. Por defeito é 2, mas se eu alterar, eu vou engrossar substancialmente a aresta que está selecionada. Não vou aqui estar a influenciar as características do meu objeto, não. Apenas vou estar aqui a realçar mais a aresta que está selecionada, porque depois eu posso querer ter esse elemento devidamente identificado. Claro que este valor 9 é muito grande, o valor 2 poderá ser relativamente pequeno ou quase invisível quando estivermos a trabalhar com objetos que têm muitas arestas, mas eu iria apontar para um 3, no máximo um 4, e sempre que selecionamos uma aresta, ficamos ali com ela claramente bem definida. O mesmo acontece para os vértices. Neste caso concreto, o vértice selecionado fica ali com um ponto laranja. Ora, temos a possibilidade de alterar aqui o Point Handle Size. E neste caso, se eu aumentar, vamos verificar aqui, ok? Vamos aqui o Point Size, este sim, o Selected Point Size, porque este aqui, o Point Handle Size, são estes pontos que não estão selecionados. O que está selecionado é aquele que nós vamos agora aumentar. Se colocarmos os dois iguais, reparem como agora ficou até de alguma forma exagerado. Também não convém colocar um número extremamente elevado, porque depois vai provocar alguns problemas quando temos muitos pontos próximos uns dos outros. Então, por defeito, vamos deixar ficar aqui 3, 3, ok? E vamos ter aqui sempre os pontinhos. Se acharem que é demasiado pequeno, vamos colocar 5, 5, ok? Começamos a ter aqui uma visibilidade muito grande relativamente aos pontos que ali estão, e também quando os selecionamos temos essa visibilidade. Existem muitas opções que nós podemos escolher aqui no Mode View Settings, que é a mesma circunstância de vir aqui a Options e depois Configure, okay? Vai aparecer este quadro, mas a seu tempo e à medida que forem sendo necessários fazer alterações, eu irei fazê-las nesse momento.